só fiquei vendo, aí eu fiz um... Não sei se já começou ou não. Começou ou não? Não sei. Aí, gente, agora 7h31, hora oficial do Brasil, e eu, naturalmente, aqui olhando como está o tempo, vou começar diferente hoje. Bom dia, Coronel Aldilene, tudo bem? Bom dia, Bom tudo dia, bem? Tudo bem. Parece que está um pouquinho mais tranquilo o tempo, né? Não está tão frio, né? Não está tão frio. Hoje, realmente, até dá para sair só de camisa de manga comprida, né? Vamos começar pela oração? Vamos começar Por favor, pela oração. vamos lá, então. Senhor, nós apresentamos as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. Apresento a vida de cada, Senhor amado, brasileiro, de cada pessoa que reside no Brasil. Pedimos a Deus a sua bênção, pedimos a sua orientação, Senhor. Pedimos a Deus pelo nosso país, Senhor, que Tu venhas interferir no nosso país, que venha, Senhor amado, estabilizar as questões financeiras, Senhor amado, venha trazer a paz ao nosso país. Senhor, tantos impostos, tantas decisões que são apenas pelo período da eleitoral, Senhor amado, que não visa o bem-estar da nossa população, Senhor amado, como um todo, mas simplesmente ao interesse próprio. Pedimos a Deus que Tu interfira, Senhor, que Tu traga juízo, Senhor amado, sobre a vida dessas pessoas, que Tu julgue, Senhor amado, os corruptos, os injustos, Senhor amados, seja no executivo, do legislativo, seja no judiciário, Pai amado, todos aqueles que têm operado de forma, Senhor amado, corrupta, de forma injusta, Senhor, para atender seus próprios interesses ou interesses de grupos específicos e não da sua população, Pai. Pedimos a Deus, porque eu sei que Tu és Deus poderoso, que Tu conheces os corações, Pai. Nós olhamos a aparência, mas o Senhor conhece o profundo de cada um de nós. Pedimos pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que passam fome, pelas crianças, Senhor amado, que sofrem abuso. Senhor, que Tu entres com uma providência, que Tu interfira, Senhor amado, que Tu socorra essas pessoas, Pai. Senhor, pedimos também, Senhor, pelas famílias da Venezuela, Senhor, tanta dor, tanto sofrimento, tantas perdas, que Tu possas consolar, Senhor amado, esses corações, que Tu possa entrar com a providência também naquele lugar, Pai. Pedimos a Deus pelos projetos que as pessoas têm, pelos sonhos que elas têm, Senhor, que o Senhor abra uma porta, Senhor, abra a porta de emprego, Senhor amado, dê saúde, dê graça, dê alegria, dê paz às pessoas, Pai. Pedimos em especial pela nossa região, Senhor, que Tu visite cada pessoa nesta manhã, seja, Senhor amado, do menor ao maior, e que Tu traga uma bênção especial, uma direção. Traga, Senhor amado, a paz que excede todo entendimento no coração de cada um. Senhor, e queremos Te agradecer pelo sopro de vida, pelo teto sobre as nossas cabeças, Senhor amado, e pelo alimento das nossas mesas que o Senhor não tem permitido faltar, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, e dizer que nós reconhecemos o Senhor como o único Deus, como o único Senhor e como o Senhor das nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Deus. Bom dia, Jesus Cristo, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu, Teu soberano Deus. Bom, eu vou direto agora, então. Hoje, muitos assuntos a serem tratados aqui no programa para a mensagem do missionário Massal. Alô, Lucas, missionário Massal no ar. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós temos uma palavra nessa manhã que Deus tem para ministrar o nosso coração. A Bíblia diz que nós, o ser humano, fazemos plano, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Está lá em Provérbios 16:1. Nós temos que sempre buscar fazer a vontade de Deus, como nós oramos no Pai Nosso: Pai, seja feita a vossa vontade. E um dia, aqui tem uma história de Salomão. Ele teve um sonho, e no sonho Deus
pediu para ele, peça o que você quiser. E Salomão pediu para Deus, falou, Deus, eu quero que você me dê sabedoria. Está lá em 1 Reis 3, a partir do versículo 11 a 28. A gente sabe dessa história aqui. Olha que a palavra de Deus diz aqui, ó. E diz, já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riqueza ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu durante toda a sua vida. Você terá riqueza e honra, mais do que qualquer outro. Se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu darei uma vida longa. Aqui nesse texto de 1 Reis 3, a partir de 11, aqui Salomão pediu para Deus sabedoria e Deus diz para ele, já que você pediu sabedoria, eu vou dar sabedoria e inteligência. E nós sabemos dessa história de Salomão, quando ele teve o primeiro desafio que ele teve duas prostitutas que eles moravam na mesma casa, e as duas tinham filho. E uma dormiu em cima da criança e a criança morreu. E ela pega da madrugada e vai lá e troca o filho dela morto com o filho vivo da outra que estava lá. E quando a outra acorda e vê que o filho não é dela, e chegou para ela e falou, esse filho morto não é meu, esse é seu, esse vivo que é meu. E o que aconteceu? Foi lá para o Salomão, que era o rei, e Salomão falou assim, traga uma espada. Uma está falando que a morta é da outra, a viva é dela. Então traz uma espada e eu vou cortar a criança por meio e eu vou dividir em metade para cada um. Mas aquela que era a mãe verdadeira falou, não, dá esse meu filho para ela, mas deixa o filho vivo. E Salomão falou, essa é a verdadeira mãe, aguçou o amor. Pode entregar esse filho vivo para essa mulher mesmo, ela é a mãe verdadeira. E o que nós precisamos e podemos aprender? Que nós precisamos buscar sabedoria e inteligência que vem do alto do céu, porque a resposta vem de Deus. E nós precisamos sempre estar obedecendo a Deus, buscando sabedoria, porque a Bíblia diz que a sabedoria humana é que nem trapo de imundícia, mas a sabedoria de Deus é perfeito, a sabedoria de Deus tem direção. Os irmãos, fica em paz, que a paz do Senhor invada a tua casa, o seu trabalho. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Tá aí, missionário Massal, Deus abençoa a tua vida. Bom, o Lucas, eu acho que o senhor não me trouxe a programação de hoje. Maringá começa a semana com mais de 830 vagas de emprego. Então vai lá, Lucas, trouxe sim. Coloca no ar pra gente, vai lá. A Agência do Trabalhador de Maringá disponibiliza nesta segunda-feira, dia 29, um total de 836 vagas de emprego, destinadas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência. Desse total, 59 oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência. As funções com maior oferta são auxiliar de linha de produção, com 241 vagas, auxiliar de logística, operador de caixa, auxiliar de operação e atendente de farmácia. A agência reforça que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser preenchidas ao longo do dia.
O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. ...870 vagas, minha cara Coronel Aldilene, aqui no município de Maringá. Então tem vaga para Maringá, tem vaga para a região. Quem quer trabalhar não fica parado, fica? Com certeza não. Tem vagas, faz tempo, né? Toda segunda-feira temos tido essa média de vagas, né? 790, 800 vagas, agora é 830 vagas. Então, sempre tem vagas de emprego. Inclusive, nós já comentamos isso em outro momento, que alguns empresários têm reclamado que por causa dessa situação da Bolsa Família, muita gente não quer trabalhar. Ele não quer ser registrado para não perder o benefício, né? Então, muitos estão tendo dificuldade de contratação, infelizmente. Aí a informação, nós vamos prosseguindo com a programação. Daqui a pouco tem uma música, 100 mil formigas surpreenderam em laboratório. Da UEM, não. 100 mil formigas o quê, Coronel? Surpreendem em laboratório da UEM. Da UEM, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu já vou chamar essa matéria, ó, fica atento aí. 100 mil formigas surpreendem em laboratório da UEM no município de Maringá. E um outro detalhe aqui que eu estou recebendo também, para você que nunca passou por problemas financeiros, deixa preparado aí que logo na sequência eu vou falar a respeito disso, tá bom? Da Prefeitura de Maringá e também do PROCON, e vou aproveitar a presença da Coronel Aldilene para ela comentar a respeito disso. Mas vamos direto, eu quero saber qual é a história e como é essa história de 100 mil formigas que surpreenderam no laboratório da Universidade Estadual de Maringá. Lu Lucas, no ar. No bloco 4 da Universidade Estadual de Maringá, funciona o Laboratório de História, Ciências e Ambiente, que abriga uma colônia de aproximadamente 100 mil formigas quem-quem. O espaço reúne pesquisas nas áreas de História, Biologia, Saúde e Meio Ambiente, transformando os insetos em uma importante ferramenta de ensino e divulgação científica. As formigas chamam atenção pela organização social e pelo cultivo de fungos, que servem de alimento para a colônia. Segundo o coordenador do laboratório, o ambiente permite aproximar a ciência da população de forma simples, despertando o interesse de estudantes e visitantes de todas as idades. Lembrei de uma passagem bíblica, Coronel. O Salomão, ele diz ao preguiçoso, vá ter com as formigas. E agora a gente viu que ela tem uma capacidade de organização social extraordinária. A senhora com a palavra. Com certeza. A formiga, se você vê como que ela trabalha, né? Primeiro que ela faz a previsão, ela tem o planejamento, né? Ela faz toda a coleta de alimentação no verão para que no inverno ela tenha alimento suficiente. E se você vê como elas trabalham, que elas vão e vêm para a coleta, por exemplo, de folhas, elas nunca se atropelam, elas nunca saem do caminho. Então, elas têm uma organização impressionante e são muito trabalhadeiras, né? Por isso que Salomão faz a comparação com a formiga, ao contrário da cigarra, né? Que normalmente não tem esse processo organizacional. É interessante. A cigarra, ela gosta de andar sozinha e etc. A formiga, não. A formiga anda em comunidade. Anda em comunidade. E o ser humano anda em comunidade, Coronel Aldilene? O ser humano nasceu para viver em comunidade, mas muitos não sabem viver em comunidade e um tenta destruir o outro às vezes, né? Infelizmente, nós vemos esse processo, quando, na verdade, nós deveríamos viver como a formiga, né? Deveríamos trabalhar em conjunto, pensando sempre no bem-estar da colônia, né? Ou da comunidade, mas, na verdade, não é assim que nós, infelizmente, vivemos. Muitas pessoas tentando destruir a própria comunidade, destruir a família, né? Você começa pelo núcleo familiar. Muitas pessoas destroem a própria família. Então, infelizmente, o ser humano ainda não entendeu que ele é comunitário, ele precisa da comunidade para viver.
Quero mandar um abraço para Denise. Denise mandou para mim aqui, eu faço questão de passar para você, ó. Chega uma cobrança que você não esperava. Você está aí na tua casa, eu quero falar pausadamente mesmo, viu? Compra um produto e ele vem com defeito. Ou então, as suas contas começam a acumular e você não sabe mais o que fazer. Isso acontece. Nessas horas, muita gente fica perdida. Mas tem um lugar que pode ajudar você que está assistindo a nossa programação. O Procon Maringá está para orientar, esclarecer seus direitos e ajudar a resolver problemas de consumo. Problemas de consumo também com o Procon, claro. E ter vergonha, nem ficar na dúvida, viu? Quanto mais cedo você procura orientação, mais fácil fica encontrar uma solução. Então já sabe, recebeu uma cobrança estranha, teve problemas com uma compra, está enfrentando dificuldades com dívidas, então ficou com dúvida algo a respeito do que está te deixando lá embaixo, o Procon ajuda. Procura o Procon Maringá e encontra a direção certa. Prefeitura de Maringá sempre trabalhando mais por você. E um detalhe, ficou com dúvida? O Procon ajuda. Avenida Horácio Racanelo Filho, 5.645 ou 5645, como queira, né? Aqui no município de Maringá. Coronel, foi providencial porque eu gostaria de lhe fazer uma entrevista a respeito desses detalhes. Como que funciona na prática? Eu acabei de ler. Também você sabe que eu passei para você a prática. No entanto, ela falando fica melhor. Como que é, Coronel Aldilene, esse trabalho a mais que o Procon está oferecendo à população? Bom, esse trabalho ele pode ser presencial ou pode ser por telefone, 151 ou 3293, né? 8150, você pode fazer o contato e nós vamos esclarecer suas dúvidas. Ou pode ir lá presencialmente, esclarecemos a dúvida. Com relação às dívidas, aí você liga no 151, faz o agendamento e nós vamos fazer o atendimento individualizado. Nós vamos orientar que você tem que levar tudo que você tem de dívida, né, ou planilha, água, conta de água, de luz, tem que levar todas as dívidas, porque nós vamos fazer um raio-x da condição financeira dessa pessoa. E a partir daí nós vamos fazer as orientações, no que ela pode economizar, no que ela pode cortar, se ela já tem condição de fazer uma proposta, nós vamos ajudá-la a fazer uma proposta para pagar essas dívidas, né, a longo prazo, claro, que dependendo, não pode ser imediato. Então nós fazemos um raio-x da vida dela, fazemos a orientação, ela vai ter orientação sobre educação financeira, como fazer, como planejar, como planilhar esses gastos e as suas receitas. Então nós fazemos uma assessoria individualizada com relação às dívidas, né? Com relação aos outros fatos, ou ela entra com a reclamação, nós já fazemos contato inicial com a empresa, tentamos resolver, se não resolve de imediato, nós abrimos o processo e aí nós conversamos via processo com o fornecedor. Mas, e se tiver alguma dúvida, ó, esse fato é de Procon, não é de Procon, pode ligar que nós vamos tirar sua dúvida. Vamos dizer se é Procon, se não for Procon, nós vamos dizer aonde que você pode ir para resolver esse problema que você tem. Então, nós estaremos à disposição. Tem dúvida? Não fique com a dúvida. Liga e esclareça. Pelo menos você vai saber se é no Procon ou se é em algum outro órgão que você precisa resolver esse problema. Me diga uma coisa, Coronel, e o Procon tem colaboradores suficientes para atender esse tipo de demanda? Olha, nós temos uma pequena equipe, mas temos conseguido até o momento atender com essa equipe que nós temos. Com relação à questão das dívidas específicas, que são superendividamentos, nós trabalhamos em 4, na verdade, né? Inclusive, eu sou uma que atende quando é necessário, quando sobrecarrega a minha equipe, eu mesmo faço o atendimento. Então, nós temos conseguido atender a necessidade porque a gente faz o agendamento, né? A questão das dívidas em si, ou do superendividamento, nós fazemos o agendamento. Então, daí a gente consegue fazer o atendimento sim. Embora, claro, todos os setores, né, sempre falta pessoas, mas nós temos conseguido resolver da conta que nós temos conseguido otimizar.
Ótimo, ótima notícia para você. Você está devendo, não fica quebrando a cabeça. Dê um pulinho lá no Procon que eles vão te orientar o que você deve fazer com a tua vida. Valeu? Bom, enquanto o Lucas prepara aí, né? A vacina contra a gripe é liberada para toda a população em Maringá. Já já eu falo a respeito dessa vacina, que é muito interessante. Gripe está pegando, gripe mata. O nosso amigo Dr. Juarez, conheceu o Dr. Juarez Firmino? Foi candidato a vereador em Maringá e tal. Não conheci. Ele pegou um câncer. E eu vou contar o que aconteceu. Um câncer. E eu fui lá no Hospital do Câncer visitar ele. Hoje eu quero ser bem tranquilo assim, no que a gente diz, não é? Fui lá visitar ele, tive dificuldades para entrar no hospital, mesmo sendo credenciado a fazer visitas fora de hora, mas consegui. O médico falou que ele não tinha mais jeito, que era uma situação terrível, e cheguei lá, ele estava naquela situação de toda e qualquer pessoa de UTI em fase terminal, mas ele acabou sarando do câncer. Fomos lá, fizemos as orações, etc., e levamos ele para a igreja, coronel. Esse programa aqui é diferente mesmo. Bom dia, Maringá. Né? Levamos ele para a igreja. E ele foi para a igreja, louvou a Deus e falou que se ele sarasse do câncer, ele ia batizar e ia congregar em uma igreja. Porque a gente não fala, você tem que ir aqui e ali, isso aí não existe. Certo? Batizar e congregar em uma igreja. E com o passar do tempo, o que é que aconteceu? A esposa largou dele e foi embora. E ele teve recaída. E geralmente a pessoa que... Veja que tem sentido com a notícia que eu vou colocar agora no ar, hein? E quando a pessoa sai de um câncer, depois que ela pegou a palavra final do médico, isso houve um tempo, não é? De que ele estava literalmente curado, depois que a pessoa sai de um câncer e ele toma muitos tipos de medicamento, fica um pouco baleado o organismo dele. Sabe o que aconteceu, coronel? Ele pegou uma gripe. E a gripe trouxe uma pneumonia, morreu em 3 dias. Contador em Maringá, por muitos anos, foi secretário do município de Ângulo, na época do prefeito Zezão, e eu perdi um grande amigo. Mas às vezes a gente fala vacina contra a gripe. Tem pessoas que não ligam. No caso do Juarez, ele tinha saído do câncer, mas a defesa... debilitado, estava né? debilitado ainda. Isso, exato. Aí eu vou falar o que é, porque eu falo mesmo, não tem jeito, não consigo engolir essas coisas. Aí ele mandava foto pra gente, onde ele deveria estar na igreja, estava lá no boteco, tomando uma cachaça, não sei se cachaça, cerveja, não sei o quê. Mas abusou e perdeu a vida. E eu conheço muita gente durante esse trajeto de vida minha que aconteceu isso. Então você não brinque com a gripe. A Prefeitura de Maringá, o NARD, através do NARD, está fazendo um grande trabalho, viu, NARD? Parabéns para você. Coloca à sua disposição também as vacinas. Vamos lá! Coloca no ar, famoso Lucas. A Secretaria de Saúde de Maringá abriu a vacinação contra a influenza para todas as pessoas com 6 meses de idade ou mais, sem necessidade de fazer parte dos grupos prioritários. A ampliação acontece devido à baixa adesão registrada entre o público-alvo e à disponibilidade de doses no município. A imunização é gratuita e está disponível nas unidades básicas de saúde, conforme o horário de funcionamento de cada unidade. A orientação é que a população procure o posto de saúde levando um documento com foto e a carteira de vacinação. A vacina continua sendo a principal forma de prevenir casos graves, internações e complicações causadas pelo vírus da gripe. Coronel, importante a vacina, e a gente estava comentando aqui, vamos correr para a vacina, não é?
Então, eu tô saindo de uma gripe, né? Então, na verdade, eu não consegui tomar. Tô esperando ela me recuperar totalmente. Ainda tô aí até meio um pouquinho rouca para que eu possa tomar, né? Porque sempre que eu tomo, eu acabo ficando bem mal, né? Com as vacinas. Então, eu tenho que estar recuperada, não estar gripada, né? Até porque você não pode tomar vacina se você estiver gripado. Então, eu tô aguardando. Eu espero que essa semana ainda eu já consiga tomar a vacina. Então, você tome a vacina. Eu lembro do período da minha mãe. A minha mãe, quando ela não tomava vacina, ficava muito gripada, tinha problema de internamento algumas vezes, e talvez você não leve a sério, mas a gripe é uma das doenças que acabam levando vários idosos a óbito. Então, se você tem pai, mãe, avós vivos, verifique se eles tomaram a vacina. É importante para a saúde deles. Ajuda teu pai, tua mãe, tua tia, teus filhos a viver, tá bom? Eclesiastes 5, vou pedir para Coronel, eu tenho muita tendência para a Bíblia, mas Deus sabe por quê. Eclesiastes 5, versículos 4, 5 e 6, já ela vai ler para mim, mas antes eu preciso falar do Estância Estrela e Endes. Estância Estrela e Endes está preparada para receber você qualquer dia da semana. No entanto, no final de semana, muitas pessoas têm ido até a Estância Estrela e Endes. O Admar e a equipe de colaboradores dele, naturalmente, estão com os braços abertos para te receber. E você vai ver coisas que há muito tempo você não vê. As crianças ficarão encantadas. Procure a Estrela e Endes. Os preços são bons, os preços não são altos. Lá tem também os chalés, depois eu vou mostrar aqui nesse canal de televisão para você. Daqui de Maringá até a Estância Estrela e Endes são 25 minutos, estrada bem cuidada pela prefeita Flávia Cheroni. Vale a pena você visitar a Estância Estrela e Endes. Eita beleza! Sabe de uma coisa, Coronel? Eu sei que a senhora também gosta de Bíblia, por isso que eu pedi para a senhora ler para a gente. Diz lá, Eclesiastes 4:4. Observei também que todo trabalho e todo êxito ocorre porque há uma competição entre companheiros. Isso também é vazio e um despropósito, tal como correr atrás do vento. O insensato cruza os braços e se deixa consumir a si mesmo. Você tá vendo? A gente estava falando da formiga, né? Isso. Agora o capítulo 5. Capítulo 5, versículos 4, 5 e 6. Vamos lá. Então, se você viu, né? O insensato cruza os braços. Então, você não pode ficar com... Hoje mesmo eu tirei conselho. Não vou falar o quê, né? Mas tirei conselho com a Coronel. Não é? A gente tem que procurar as pessoas sábias, as pessoas que têm vivência, para você se aconselhar com elas, tá bom? Todos os reis tinham seus conselheiros. Provérbios, então... 5, né? Eclesiásticos. Eclesiastes, perdão. Quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-o sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Por isso que a Bíblia diz, né? A tua palavra deve ser sim, sim, não, não, mesmo que você tenha prejuízo. Quer dizer, eu vou batizar, eu vou para a igreja. Isso, é voto de tolo, né? Se não voto cumpre. De tolo. Não cumpre? Sabe, não tem consequências, não né? é que Deus mata, né? Mas ele permite. Tem consequências. E 1 Pedro 5,8 é o seguinte. Já está na hora de eu trazer já vou trazer então o nosso intervalo. 1 Pedro 5,8. Gente, presta atenção, hein? Presta atenção, não é, Coronel? Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Aí, fez o voto, não cumpriu, o risco é grande. O diabo entra. Ao derredor. Explica pra gente o que é derredor. Eu sei que todo mundo sabe, mas é bom explicar, né? O derredor está andando em volta, né? Ele fica andando em volta esperando a oportunidade. Ou seja, você cometeu algum erro, algum pecado, né? Corrupção, por exemplo. Rodeando. Ele está rodeando, ele fica em volta, né?
E a partir do momento que você praticou um pecado ou fez um voto e não cumpriu, deu sua palavra e não cumpriu, por exemplo, tem gente que compra, por exemplo, e não paga, já sabendo que não vai pagar. E isso, se você é cristão, isso é uma brecha enorme para o inimigo entrar e destruir, fazer o estrago na sua vida, porque você deu a sua palavra e você não cumpriu. Então, muitas vezes as pessoas dão a palavra, que é cristão, eles dão a palavra e não cumprem, e depois acontecem algumas coisas desagradáveis, tem algumas aflições na vida e não sabe por que estão passando por isso. Então, a palavra, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa, não só com a nossa palavra, mas com a nossa boca também, né? Porque da nossa boca pode sair bênção ou maldição. Às vezes amaldiçoa os próprios filhos, amaldiçoa a própria vida e colhe as consequências disso e não sabe por que está colhendo. Olha, ela me puxou um outro texto, mas depois, mais tarde. A rodear, o diabo fica ao redor, rodeando e passeando. E só passeia quando é dele. Se passeia na tua fazenda, na tua casa, não é assim? Jó, capítulo de número 2, versículo 1 até o 4, ela vai ler depois pra gente. Mas escuta, eu não sabia que a senhora pregava. Prega? Graças a Deus. Eu vi que ela se desenvolveu tanto aí que eu falei, Jesus amado, lugar certo, na hora certa para você cuidar da tua vida, viu? Ajudar. Eu estou mostrando aí o que o diabo faz lá fora, lamentavelmente, e mostrando a solução para você. Vamos para o nosso intervalo de apoio. Eu retorno em instantes. Vamos lá. Quando a gente escolhe olhar para frente, tudo muda. Muda a velocidade, muda o ritmo, muda o jeito de andar pela cidade. Porque respeito chama respeito. E isso inspira todo mundo, com proteção pra gente e pra quem divide o mesmo caminho. São gestos simples que, quando todo mundo faz, viram identidade. Juntos transformamos o trânsito de Maringá. Que gentileza no trânsito é coisa nossa. Prefeitura de Maringá, trabalhando por você. Nós estamos aqui na Marçal Joalheiro e você vai ter muitas opções para você dar de presente para quem você ama. Óculos solar da Tommy, você vai encontrar aqui na Marçal Joalheiro. Óculos Empório Armani também de marca, você vai encontrar aqui na Marçal Joalheiro. Óculos da Ray-Ban, você vai encontrar também aqui na Marçal, para você dar para sua namorada, para sua esposa, para o maridão. E você também tem relógio. Você tem relógio da Tecnos feminino aqui na loja da Marçal, coisa linda, com preço especial. Relógio da Seiko masculino, modelo top também para você dar para o maridão. Relógio da Mike Corsi também você vai ter aqui. E tem várias promoções aqui para você vir aqui, que você vai encontrar com os melhores preços aqui de Maringá. E olha que peça de gargantilha, linda de ouro, modelo portuguesa. E nós estamos com promoção em ouro, em todas as mercadorias em ouro 18. Nós temos também aqui óculos solar, óculos também de grau da Carolina Herrera, muito top mesmo. Aqui tem para todo mundo. Se você quer realmente dar um presentão, você vai encontrar aqui na Marçal Joalheiro, aqui na Rua Santos Dumont, 2507. Você vai ter presente mesmo com preços especiais em joia, relógios e óculos. Marçal Joalheiro, venha e confira. Marçal Joalheiro. Comprar no Moli Center é bom demais. Tem preço baixo, variedade e tem muito mais. Moli Center. Moli Center Supermercados, no Shopping Cidade em Maringá. Faça parte do Moli Clube. Acesse o site molicenter.com.br. Cadastre-se e desfrute dos descontos especiais. Venha fazer suas compras aqui. Moli Center. Bom e barato, do jeito que você gosta. Neste inverno, viva momentos que aquecem o coração. Existe um lugar onde o frio combina com abraço apertado, café quentinho e o encanto da natureza. Na Estância Estrela End.
Você pode acordar ao lado de quem ama, abrir a janela do chalé e contemplar o nascer do sol em meio à natureza, ouvindo o canto dos pássaros e sentindo toda a paz de um lugar especial. Seja para casais apaixonados, namorados, famílias ou para quem deseja descansar e viver momentos inesquecíveis neste inverno. Chalés aconchegantes, natureza e tranquilidade. Experiências únicas para aquecer o coração. Viva essa experiência. Estância Estrela e Angels. O seu refúgio perfeito neste inverno. Olha aí, gente, vamos prosseguindo com a nossa programação. Eita, beleza! Eu vou falar do Moli Center e daqui a pouco o Lucas me passa aí a programação, ok, Lucas? Deixa eu falar do Moli Center. Alô, Geneiro, Moli Center, para você, amiga que está em casa, fica na Avenida Tuiuti, número 710. Você vai encontrar os melhores preços. Não vai fechar no horário do jogo hoje, porque vai ter televisão lá para os colaboradores assistirem. Não é todo mundo que assiste os jogos do Brasil. A Havan também não vai fechar hoje. O Moli Center fica na Avenida Tuiuti. Você pode fazer as suas compras normalmente. Tá? O Geneiro, que é o gerentão, está lá para atender você com carinho. E eu não canso de dizer que o Moli Center coloca pessoas de madrugada para fazer a reposição, principalmente de frutas e verduras. E você vai encontrar sempre o melhor no Moli Center. Quanto ao estacionamento, não esquenta a cabeça. O Moli Center paga o estacionamento para você, tá bom? 2 horas ou 3 horas, compras acima de R$80, fique tranquilo. Moli Center aqui no município de Maringá. Vamos para a próxima então, Lucas. Isso, o motociclista ficou em estado grave após batida com um carro. Isso aconteceu aqui no município de Maringá. Vai lá, no ar. A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Carlos Correia Borges, com a Rua José Teles, no conjunto habitacional Inocente Vila Nova Júnior. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro acessava a avenida quando invadiu a pista da esquerda e atingiu a motocicleta. Com a força do impacto, o motociclista bateu no meio-fio e foi arremessado contra um poste. Equipes do SAMU realizaram a intubação da vítima ainda no local, antes do encaminhamento ao Hospital Universitário de Maringá. Após o acidente, o condutor retirou o carro do local e retornou minutos depois sem o veículo. O teste do bafômetro deu negativo, mas os policiais constataram que ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa. Câmeras de segurança registraram toda a dinâmica da batida. Volta às imagens, por favor, Coronel Aldilene. Trânsito de Maringá perigoso, pessoal desatento, chuva, dá para notar que estava chovendo na hora. Complicada a situação, como diz o meu filho Eduardo Santos, hein? Na verdade, os motoristas dirigem muito mal. Olha, ele acha que está dirigindo uma carreta, né? Ele precisou de 2 pistas para poder entrar na via, né? Ele teria que entrar na via dele. Ele entrou na via e fechou o motociclista, ou seja, ele tem que ter uma via exclusiva para ele. Desculpa, mas ele não consegue entrar numa única via, tem 2 vias, ele invadiu a outra via. Então ele acha que só ele que está no trânsito, que não existe outras pessoas, que ele não precisa olhar e que ele pode entrar do jeito que quiser. Esse que é o grande problema dos motoristas. E não é só esse, tem muitos motoristas em Maringá, infelizmente, que dirigem muito mal, não sinalizam, não conseguem entrar
corretamente na via, acha que estão dirigindo uma carreta. O pessoal tem que fazer a revisão, tem que aprender a dirigir novamente. Infelizmente, olha, uma situação dessa, né? Primeiro que bloqueia, a pessoa nem tem tempo de frear, e se frear, ela não vai conseguir parar a moto, bateu contra o poste, essa pessoa pode morrer ou pode ficar inválida para o resto da vida. Por quê? Porque a pessoa acha que ele pode fazer o que bem entende no trânsito. Ele usou 2 vias para entrar com um veículo. Ele não está dirigindo carreta, ele não está dirigindo um veículo tão grande que precisa de espaço. E se ele precisasse de 2 vias para fazer conversão, ele teria que esperar todos os veículos atravessarem para que ele pudesse fazer. Então, na verdade, é irresponsabilidade. Eu não consigo ver outra forma. Isso é irresponsabilidade. Outra, a carteira dele está vencida. Ele sequer deu o trabalho de atualizar a carteira, de renovar a carteira, de estar em dia com as coisas. Então, pode ver, é irresponsabilidade. Infelizmente, eu entendo que é irresponsabilidade e que isso deveria ter uma penalidade diferenciada. E vai para a justiça é lenta, né? Eu que estou dizendo que a justiça é lenta, não estou dizendo que juízes são culpados, mas a justiça é lenta. Fica a pessoa sofrendo, a família sofrendo, todo mundo sofrendo. O carro é apreendido nesses casos, coronel? A senhora que naturalmente foi comandante em chefe da Polícia Militar do Estado do Paraná e entende desses detalhes. Nesse caso, especificamente, não há necessidade, mas como ele não é habilitado, o carro teria que ser apreendido até que aparecesse alguém habilitado para fazer a retirada do veículo, né? Porque como a carteira dele está vencida, ele não é habilitado, então ele não poderia estar conduzindo o veículo. Então, nesse caso, o veículo pode ser apreendido. Ou se ele tivesse com indicativo de embriaguez, que não é o caso, foi feito o bafômetro, aí anunciou, e não havia nenhuma irregularidade em termos de álcool. Então, só é apreendido o veículo quando há uma irregularidade específica, que no caso aí poderia ser apreendido por falta de habilitação, né? Habilitação vencida. Muito bem, Lucas, enquanto você prepara aí a própria matéria, a próxima matéria para a gente colocar no ar, eu quero falar mais uma vez da nossa querida Estrela Yendes. Por que é que eu estou falando? Porque vale a pena. Tem tantas pessoas que saem daqui de Maringá, da nossa região, e viajam, gastam fortunas. Eu já passei pela Itália, já passei por Israel, conheço muitos estados, conheço vários países e eu vou dizer para você, às vezes aquele lindo, aquele bonito e coisas rústicas também estão aqui neste país de meu Deus. O Estrela Yendes é um local para você visitar. Você vai ver chalés, você vai ver piscinas, você vai ver animais de vários tipos e você vai ver coisas que às vezes você ainda não viu na tua vida. É verdade o que eu estou te falando. Além dos lagos para pescas, são vários lagos à sua disposição. Os preços dos restaurantes são preços módicos para você e também para a tua família. Estrela Yendes, alô Admar, grande abraço, que Deus abençoe a tua vida. Olha, um caminhoneiro teria evitado uma tragédia. Capota 3 vezes. Vixe, meu Deus do céu. E daí, o que é que aconteceu no contorno sul? Famigerado? Não. Corredor da morte? Sei lá. Aqui em Maringá. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira, no trecho do Jardim Santo Felicidade, sentido Cidade Alta. O motorista, de 46 anos, transportava uma carga de entulho quando encontrou um congestionamento provocado por obras de recapeamento na rodovia. Segundo o próprio caminhoneiro, a sinalização era insuficiente e ele percebeu que não conseguiria parar a tempo. Para evitar atingir os veículos à frente, desviou para o acostamento. O caminhão atravessou uma área de vegetação e capotou 3 vezes, ficando completamente destruído. Apesar da violência do acidente, o motorista sofreu fratura em um dos braços, foi socorrido consciente pelas equipes de resgate e encaminhado para atendimento hospitalar. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades.
Olha, Coronel, é interessante. Eu estou pensando em fazer através de um streaming, um programa no YouTube, entendeu? Para que eu possa falar não só aquilo que eu sei, mas aquilo que eu tenho vontade de falar. E uma coisa eu não tenho, medo. Eu tenho respeito pelas pessoas. E eu ando arrumando confusão falando a verdade. Sabia disso ou não? Eu ando arrumando confusão, que a verdade hoje parece que é um artigo de luxo. No entanto, o que eu quero dizer com isso é que quando foi feito o contorno sul em Maringá, era para uma quantidade de 80 mil habitantes em Maringá, o tráfego era outro, hoje literalmente ultrapassado. Graças a Deus, o Ricardo Barros, o que é verdade deve ser falado, doa quem doer, mas o Silvio Barros foi quem conseguiu, junto com o governador Ratinho Júnior, a dar um passo final para resolver o problema grave e drástico do contorno sul. E será resolvido através do contorno metropolitano. Você escreve o que eu estou dizendo. São mais alguns anos, aí 1 ou 2, quem sabe, nem isso não vai demorar. No entanto, volta às imagens. Má sinalização, o que é que teria acontecido? Coronel Aldilene, que risco que esse motorista correu para não matar alguém, hein? Pelo que relatou, seria má sinalização. Porque a sinalização, gente, ela tem que ter um distanciamento antes do local que está sendo feito o recapeamento. Então, no caso ali, deveria ter já alguns metros atrás, já sinalizando, para que as pessoas tivessem tempo hábil, principalmente caminhão, carretas que vêm numa determinada velocidade, ele tivesse o espaço para reduzir a velocidade e parar o veículo sem que aconteça isso aí que acabou de acontecer. Então, a sinalização, ela não é em cima do local. Então, dá a impressão que relataram que a sinalização estava muito próximo do local da parada e que ele não conseguiu parar o veículo. Então, pessoal, e eu tenho observado mesmo em alguns locais que a sinalização tem sido praticamente em cima do local. Então, ela precisa ter uma extensão, lembrar que é uma rodovia, que os veículos vêm com uma determinada velocidade, que caminhão e carretas precisam de um espaço muito maior para frenagem, para que ele comece a frear o veículo e ele consiga parar o veículo sem que ele bata nos outros que estão aguardando a liberação. Então, é muito perigoso essa questão, a má sinalização. Ele conseguiu evitar uma tragédia, mas ele poderia ter morrido, como poderia ter atingido vários outros veículos. Nesse caso aí, a empresa é responsável por isso. A empresa que está fazendo o recapeamento, que não fez a sinalização adequada, ela é responsabilizada por isso. Olha, o motorista pode procurar advogados, acionar a empresa, responsabilizar a empresa por má sinalização. Com certeza é isso que eu passei por este local aí, neste dia, e não estava bem sinalizado. Eu ia para Paissandu, resolvi ir pelo contorno, e a situação realmente estava bem periclitante. Olha só o recado que eu vou dar para você aí, viu? Quem nunca passou por isso, você sabe o quê? Procon, pode colocar aí no ar, coloca aí. Procon resolve. Ficou com dúvida? Procure ajuda com o Procon. Olha só, você nunca passou por isso? Chega uma cobrança que você não esperava, compra o produto e ele vem com defeito, ou então as contas começam a acumular e você não sabe mais o que fazer. Nessas horas, muita gente fica perdida, não é verdade? Mas tem um lugar que pode ajudar você com muita certeza. O Procon Maringá está pronto para orientar e esclarecer seus direitos e ajudar a resolver problemas de consumo. E não precisa ter vergonha, nem ficar na dúvida. Não. Olha, quanto mais cedo você procurar a orientação do Procon, mais fácil fica encontrar uma solução. Então já sabe, recebeu uma cobrança estranha, teve problemas com uma compra, está enfrentando dificuldades com uma dívida, seja lá ela qual for, procure orientação. Ficou com dúvidas? O Procon te ajuda. Procure o Procon Maringá, encontre a direção certa.
Prefeitura de Maringá trabalhando sempre por você. Tá aí, ó. Procon, Avenida Horácio Racanelo Filho, 5645. Ai, daqui a pouco a questão do neonazista, né, Lucas? Prepara aí. Fala mais um pouco do Procon. A pessoa pode procurar quais os horários, Coronel Aldilene? Nós atendemos das 8 às 17 horas, inclusive nós não fazemos parada para almoço. Então, nesse horário, se você tem dificuldade, você trabalha, vá no horário do almoço que nós fazemos o atendimento. Você pode ligar no 151 para tirar suas dúvidas ou ir presencialmente. Às vezes você está com algum documento, você quer que a gente verifique esse documento para você, então vá presencialmente, nós vamos fazer essa checagem. Se for questão de produtos que você comprou, que não foi entregue no prazo, ou foi entregue com defeito, nós vamos fazer contato com o fornecedor para tentar resolver essa problemática. Se for questão de dívidas ou dívida inexistente, nós também vamos fazer contato com essa empresa para saber por que estão mandando dívida inexistente para você. E outra, cobrança que foi feita, que você pagou essa cobrança e que ela não existe, ela tem que ser devolvida em dobro para você. Então, nós estaremos te informando dos seus direitos, estaremos já fazendo o contato com a empresa e, no caso, você está acumulando dívida, não está conseguindo pagar, agende pelo 151 horário, leve todas as suas despesas, né, tudo que você precisa gastar no mês, mais essas dívidas, e nós vamos planilhar com você e verificar como que você pode fazer uma proposta para você pagar. Se for o caso, no caso do superendividamento, que a pessoa comprometeu até o seu básico, pode haver até uma suspensão dos pagamentos, né, conforme a legislação. E aí nós vamos orientá-lo e nós vamos fazer toda a proposta para você. Nos procure. Tem dúvida? Está com dificuldade? Nos procure. Ainda que não seja da nossa responsabilidade, nós vamos dizer para você aonde que você pode procurar ajuda. Nos procure. Não fique endividado ou não fique com dúvida. Olha, foi feita uma seleção aqui através da pastora Rita. Então, o que mais perguntaram lá, que eles ligam também, né, para a nossa central, que mais perguntaram sobre cartão de crédito. Procon ajuda também? Nós trabalhamos também com cartão de crédito. Ou proposição para dívida, verificamos se os juros estão abusivos, fazemos também uma proposta para a empresa, né, do cartão, seja lá qual seja a empresa. Nós também fazemos essa proposição. Fez empréstimos, também não está conseguindo pagar esse empréstimo, nós também ajudamos, nós orientamos, ajudamos a fazer a proposta, fazemos contato com a instituição financeira. Então, tem dúvida? Nos procure que nós vamos ajudar. Tá aí, né? Tá dado o recado. Gente, eu vou trazer daqui a pouco o cartão Black, viu? Cartão Black, deixa preparado. Aí eu ainda tenho o Jó, capítulo de número 2, mas vai dar tempo. Líder neonazista. Ai, Jesus amado. Coloca no ar aí, vamos ver o que é. João Guilherme Correia, de 35 anos, foi preso na região de Pavia, próxima a Milão, na Itália, após uma ação conjunta entre autoridades brasileiras e italianas. Considerado um dos líderes no Brasil da organização neonazista internacional Hammerskin Nation, ele estava foragido da justiça e era alvo de 2 mandados de prisão, um pela condenação a 35 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão pelo assassinato de um casal em 4 Barras, na região metropolitana de Curitiba, e outro pelos crimes de racismo e apologia ao nazismo. Durante as investigações, policiais civis da delegacia de Sarandi cumpriram mandados de busca, apreenderam celulares e reuniram informações que indicavam que o investigado havia deixado o Brasil rumo à Europa, o que possibilitou sua localização e captura. Bom trabalho da polícia, né, Coronel? Excelente trabalho. E é impressionante que as pessoas ainda, né, com toda a história, com toda
as tragédias que aconteceram na humanidade, as pessoas continuam repetindo os mesmos erros, continuam tendo os mesmos preconceitos, né? É impressionante como a humanidade não aprende, né? Como tem alguns seres humanos que não aprendem aquilo que eu falei, né? O único que costuma ser algoz é o próprio homem, que é algoz do próprio homem, né? É impressionante como a gente continua vendo a repetição da história. Movido pelos espíritos comandados por aquele que passeia na terra. Exatamente. Jó 2:1 diz assim: em outro dia, os anjos, os servidores celestiais, voltaram a se apresentar perante Deus, o Senhor. E Satã, o acusador, também estava entre eles, para da mesma maneira ser ouvido por Deus. Então Deus questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular ou rodear pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Meu Deus do céu. Complicada a situação, hein? Exato. Bom, eu vou deixar o cartão Black aí, então, não sendo redundante. Você tem o cartão Black aí? Bombeiros do Paraná, mas eu preciso do cartão Black, não veio? Antes do bombeiro, senão não dá tempo. Se você tiver, deixa o bombeiro para amanhã, porque esse cartão Black está fazendo um sucesso muito grande. Nesse momento tem uma televisão, a TV Guaçu. Eu me informei, eles estão retransmitindo nosso programa ao vivo, não é? E eles vão entrar em cadeia conosco nesse momento por causa do cartão Black. E depois a senhora vai falar para mim se existe isso ou não, tá, coronel? Cartão Black no ar com... Depois eu falo mais. Primeiro você coloca no ar, vai lá. Pensa que me engana, mas eu tô na idade de tiozão. Sei bem o jeito que ela olha quando vê meu cartão Black na mão. Novinha toda arrumada, quer subir sem fazer esforço. Eu conheço esse roteiro, esse jogo tenho no bolso. Ela sorri, faz pose, mas eu vejo o plano no ar. Tua beleza tem preço e eu sei muito bem cobrar. Se quer viver de ouro, vai ter que me acompanhar, mas sem jogo de mentira, sem me fazer de lugar. Eu sei quando é carinho, eu sei quando é conveniência. No balanço dessa história, quem manda é a experiência. Cartão Black, cartão Black. Ela quer mas dou tudo que ela quer. Ela é uma linda mulher, vida de luxo na mão, reluzindo no olhar. Cartão Black, ela sabe me conquistar.
É possível isso, coronel? A gente está conversando com um público grande. Cartão Black, uma novinha e ele com o cartão Black na mão. Se tem uma diferença muito grande de idade, tem que ter compensação, Tem que ter né? a compensação. E hoje a gente vê muitas mulheres mais jovens com homens mais velhos, mas desde que ele dê uma vida que compense para ela, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, né? Conheceu pessoalmente. Pessoalmente. Né? Ele é muito divertido, tem ciência disso tudo, né? Tem. Então ali o acordo é bem verdadeiro, sabe o que um quer do outro, tá tudo certo. Cartão Black, William Brasil, estão fazendo sucesso, fizeram shows agora no final de semana lá em Minas Gerais, lotou. Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora então, né? Olha, Deus abençoe a todos e a todas em nome de Jesus, que os anjos do Senhor estejam convosco. Tchau! Tchau! Programa Bom Dia Maringá.